profecia é bênção ou maldição? É sobre isso que vamos meditar. Eu tenho 38 anos de conversão. E nesse tempo eu ouvi muitas profecias dirigidas a mim. Algumas delas se confirmaram e muitas não se confirmaram. Quando eu fui chamado para o ministério com tempo integral, eu ainda tinha uma oficina de funilaria e pintura. O local que eu trabalhava, o prédio, ele teve que passar por uma reforma e eu fiquei 2 meses então sem trabalhar. E foi nessa época então que eu fui chamado para estar de tempo integral. Porém, ter que ficar parado esses meses me fez acumular algumas dívidas. E claro, eu precisava pagar essas dívidas. Então, quando me veio a proposta de ficar de tempo integral na obra, eu falei com Deus. Eu orei a Deus e eu falei com Deus assim: Senhor, se és tu que está me chamando para estar na tua obra de tempo integral, então gostaria de fazer um acordo com o Senhor, se assim posso falar com o Senhor. Nunca mais vou vender minha mão de obra para ganhar dinheiro. E o Senhor me sustenta na sua obra. E assim pedi também: Pai amado, não quero deixar a minha oficina e ir para tempo integral com essas dívidas. Eu preciso pagá-las. E peço a sua bênção para que isso possa ser possível. Deus preparou um trabalho para mim de uma forma maravilhosa. Eu executei aquele trabalho e eu tive o dinheiro para quitar todas as dívidas. Então, quando fui para tempo integral, eu não tinha mais nenhuma dívida. Não iria mais vender a minha mão de obra e estaria com o meu tempo todo para a obra do nosso Deus tremendo e maravilhoso, e Ele cuidaria de mim. Então, quando eu estava de tempo integral, alguns meses que eu estava de tempo integral, veio um profeta e disse para mim que Deus mandou me dizer de que ele me daria uma oficina de funilaria, pintura e mecânica muito grande. Bom, mas eu tinha falado com Deus, eu tinha orado a Deus que eu não iria mais trabalhar vendendo a minha mão de obra, mas eu estaria trabalhando 100% integral na igreja. Bom, eu ouvi essa profecia e nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Também sei, nesses 38 anos, eu soube de uma irmã que estava grávida e eles já tinham um filho e eles tinham o desejo de ter uma menina. Então veio uma profecia para eles dizendo que Deus estava concedendo o desejo e iria dar uma menina para eles. Eles então prepararam aquele quarto, não fizeram ultrassom, porque a profecia já estava dizendo que era uma menina, e prepararam todo a enxoval e o quarto para uma menina. Bom, qual foi a surpresa? Veio um menino. Também, uma outra irmã, que estava muito doente, com uma doença muito grave. E ela ouviu então uma profecia de que Deus estaria curando ela e depois ela iria ficar grávida e ganhar um bebê. E o marido dela veio falar isso para mim com muita alegria,
Mas meses depois, aquela irmã morreu daquela doença. Também quero contar um outro caso. Estava em uma comemoração e o irmão veio conversar comigo e ele disse: estou triste com Deus. E eu disse para ele: por que você está triste com Deus? Ele falou: porque Deus falou para mim, usou um profeta para falar comigo, que me daria uma grande empresa, e eu estou vendo aí tantas pessoas desempregadas e que poderiam estar trabalhando na minha empresa, só que o tempo passou e Deus não me deu nada, as coisas não aconteceram. Talvez você me pergunte, diante de eu estar contando essas coisas: pastor, você não acredita em profecias? Sim, eu acredito em profecias, mas nem todas. Não dá para acreditar em todas. Tem muita gente profetizando através da sua própria imaginação. Isso já havia acontecido, mas vamos ver na palavra o que Deus estava falando. Ezequiel capítulo 13, dos versículos 1 ao 13 e depois o versículo 6. A palavra do Senhor veio a mim, disse ele: filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Suas visões são falsas e suas adivinhações mentira. Dizem palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que suas palavras se cumpram. Tem muita gente correndo atrás das profecias. E pior, muitas pessoas correm atrás das profecias e não conhecem a palavra de Deus, que é a maior de todas as profecias para nós. O problema é que os falsos profetas é o que mais tem em nossos dias. Deus dará a eles a justa recompensa por estarem entregando profecias daquilo que Deus não falou nada. Tenho 3 conselhos para dar nessa meditação, caso você esteja disposto a ouvi-los. Primeiro conselho que eu dou a você, depois de 38 anos na presença de Deus e conhecendo a palavra de Deus. O primeiro conselho é: não vá atrás das profecias. Não corra atrás dos profetas. Não faça isso. Caso Deus queira falar com você usando um profeta, ele o enviará a você. Você não precisa correr atrás. É Deus quem usa os profetas e não os profetas que usam a Deus, porque Deus fala se Ele quiser falar. O segundo conselho que eu lhe dou é o que fazer se você ouviu uma profecia. Não faça nada. Não faça nada. Se esta profecia é de Deus, o próprio Deus a fará acontecer na sua vida. Então você não precisa fazer nada. Terceiro conselho que eu lhe dou: leia e estude a palavra de Deus. Olha o que diz Oséias capítulo 4, versículo 6, a parte A do versículo.
O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento de Deus. E como que eu posso conhecer a Deus? Através da sua palavra. As pessoas não querem conhecer a palavra e elas vão atrás dos profetas e, claro, querendo ouvir coisas boas desses profetas. E muitas pessoas estão correndo atrás desses profetas. Portanto, meu irmão e minha irmã, a profecia é bênção ou maldição? Se ela vier de Deus, se cumprirá e será uma bênção em sua vida. Olha que diz Josué capítulo 23, versículo 14. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Se a profecia vem de Deus, ela irá acontecer, ela não vai falhar. Agora, meu irmão e minha irmã, o nosso Natal, que nós comemoramos, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, foi profetizado milhares e milhares de anos antes de Jesus vir. Foi profetizado que Jesus viria e nasceria de uma virgem. Tudo aquilo que Deus fala acontece. Se a profecia veio, ela aconteceu. E Deus pode falar conosco de alguma coisa que Ele irá fazer em nossas vidas. Agora, meu irmão e minha irmã, se a profecia vier da imaginação de homens, conforme Ezequiel capítulo 13 que nós lemos, será uma maldição em sua vida. Você pode ficar triste com Deus, como aquele rapaz que veio contar isso comigo, e isso já faz pelo menos uns 23 anos que aconteceu. Sabe, e até hoje esse rapaz não teve aquela empresa. Sabe, tem muitas profecias que ela vem para agradar o nosso coração. O profeta de alguma forma está querendo nos agradar, mas a profecia não é de Deus. Basta você ligar o rádio, escutar algumas rádios evangélicas por aí, você vai ouvir: eu quero ser boca de Deus para a tua vida, eu quero profetizar para a tua vida. Deus profetiza quando Ele quer profetizar. Por isso, você não tem que correr atrás dos profetas. Se Deus for usar os profetas, Ele vai enviar os profetas a você em nome de Jesus. E se Deus falar alguma coisa através da profecia, você não tem que fazer nada. Descanse, ela vai acontecer, porque é Deus quem falou. Agora, você precisa conhecer hoje a palavra de Deus. Você precisa ler e estudar a palavra de Deus para não cair nessas armadilhas, porque tem muitos que estão aí tentando ganhar dinheiro e sobreviver, trazendo profecias que não vêm do trono, mas vêm da imaginação do homem. Misericórdia! Eu posso dizer até que algumas são adivinhações, e todo tipo de adivinhação ela vem do maligno. A profecia é bênção quando vem do trono. Será maldição quando vem do coração somente ou da imaginação do homem. Eu posso de todo o coração profetizar bênçãos na sua vida. E eu preciso deixar isto bem claro. Uma certa vez eu fui fazer uma visita a uma irmã. E quando ela foi me oferecer uma água, que ela abriu a porta da geladeira, quase caiu a porta no chão. A geladeira estava muito velha. E ela então segurou a porta e depois me serviu a água.
Então eu disse para ela: minha irmã, eu profetizo de todo o meu coração uma geladeira na sua vida. Ou eu desejo que Deus abençoe a irmã com uma geladeira melhor. Sabe, uma semana se passou e aquela irmã foi na igreja e falou comigo, falou: olha, pastor, aconteceu aquilo que você profetizou. Sabe, uma pessoa veio e me ofereceu uma geladeira semi-nova, pastor, na outra semana. Bom, eu profetizei de todo o coração. E a Bíblia diz que nós temos que abençoar. Abençoar. Agora, isso eu deixei muito bem claro que foi do meu coração e não que Deus havia falado. Por isso tome cuidado quando alguém chegar perto de você e diz: olha, assim diz o Senhor, Ele está mandando você fazer isso, aquilo, ou isso vai acontecer na sua vida. Meu irmão e minha irmã, cuidado. Aconteceu lá no Velho Testamento, aconteceu no Novo Testamento e tem acontecido nos nossos dias, onde muitas pessoas estão profetizando em nome do Senhor, mas essas profecias não vêm do trono de Deus e nem da boca de Deus. Amém? Quero que você seja abençoado de todo o meu coração. Desejo que você venha a ser abençoado a cada dia. Oremos. Pai amado e glorioso Deus, em nome de Jesus, nos dê sabedoria e discernimento, Pai amado, para saber quando, Senhor Deus, algo vem do Senhor. Se é uma palavra dirigida do Senhor para nós, eu sei que o Senhor pode usar homens ou mulheres, conforme a tua vontade, Pai amado, para dar um recado a nós. Não há dúvida quanto a isso, mas há muitas pessoas que têm profetizado, Senhor Deus amado, e não foi o Senhor quem mandou. Nos livre desse engano, em nome de Jesus Cristo. Peço a sua bênção a mim e aos meus irmãos que estão me ouvindo, ó Deus de Israel. Assim pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O Natal é uma realidade. Jesus nasceu. Ele é uma realidade. Foi profetizado isso. E isso veio do trono. Mas também está profetizado que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Isso veio do trono. Isso veio da boca de Deus. E eu e você tem que estar preparados. Precisamos estar preparados para o cumprimento desta profecia. Que Deus abençoe você grandemente, sua casa, sua vida, sua família, seu Natal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?